Esse é o momento de você celebrar uma virada sobrenatural. O texto na palavra do Senhor é o salmo muito conhecido e diz-nos assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Pai, é em nome de Jesus que nós estamos reunidos nesta noite em tua casa. Sei, Senhor, que não teríamos condições humanas, ó Pai querido, nem o desejo de estar na tua casa. Mas o teu bondoso Espírito Santo sempre toca-nos, sempre nos impulsiona, ó Pai querido, a fazer, ó Pai, aquilo que o Espírito está pronto a fazer. Quer estar adorando a Ti, Senhor Espírito, em verdade. Ajuda-nos nesta oportunidade. Estaremos aqui, ó Pai querido, ainda alguns minutos. Ó Deus, prestando nossos ouvidos à Tua bondosa palavra. Pelo Teu bondoso Espírito Santo, fala aos nossos corações, pelo amor do Teu grande nome. Assim nós te pedimos, agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. As crianças sobem. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje temos uma palavra para meditar no Salmo de número 100. Talvez algumas pessoas lembrem e vão dizer assim, mas já foi falado do Salmo 100, graças a Deus, né? Porque é a Bíblia. Mas quando nós lemos um salmo, irmãos, nós não devemos ler apenas por ele ser um salmo aleatório, abrir a Bíblia assim, vou ler o salmo hoje, aí apareceu aqui Salmo 100. Nós devemos entender que é a palavra de Deus que está em nossas mãos. E o Salmo 100, como todos os outros, e toda a Escritura que é útil para o ensino, para a correção, para nos consertar na presença do Senhor, ele traz ensinamentos para nossas vidas, porque nós somos falhos. E aqui nós observamos, não se sabe quem foi o autor, mas observamos que o autor acaba nos ensinando sobre coisas que devemos fazer para com Deus. Porque, irmãos, ninguém tem dúvidas de que é criatura de Deus. Somente umas poucas pessoas que, por falta de juízo, segundo a Bíblia, diz que não há Deus. Elas se dizem ateus. Mas a maioria da população, em toda parte do mundo, ela crê que é criatura de Deus. De um Deus. Não conhece Deus, mas crê que é criatura de Deus. Nós, pela bondosa graça do Senhor Jesus, preço pago no alto da cruz, entendemos o processo de regeneração e de adoção. Então, nascemos de novo e nos filiamos à família de Deus. Aí somos considerados filhos de Deus e não apenas criaturas. Mas quando nós olhamos as Escrituras e associamos com a multidão de pessoas que há nesse mundo, que todos estamos caminhando na mesma direção, todos, crentes e descrentes,
Todos estamos caminhando em direção à eternidade, que será iniciada logo após a morte física. Não importando se essa pessoa é cristã ou se essa pessoa não é cristã, a multidão está caminhando para a mesma direção. Só que nesse trajeto da multidão, Deus ele foi nos apresentando muitas coisas interessantes para que nós pudéssemos ter uma melhor estadia pós-morte. E dentre tantas coisas boas que Deus colocou, irmão, pasmem, Deus colocou para ser um exemplo para nós. Israel, então, foi o padrão de Deus para que nós seguíssemos. Colocou uma casa chamada Casa de Deus, casa de adoração. Começou com um tabernáculo simples, uma tenda elaborada por Moisés, na verdade, construída por Moisés, mas projetada por Deus. Começou com aquela casa simples que a gente chama de casa sem aparência, mas que tinha grande valia. E quando as pessoas iam àquela casa, elas eram abençoadas pela ordem que Deus tinha naquele lugar. Deus era muito ordeiro em relação à sua casa. Tudo tinha que funcionar conforme a vontade dele. E todas as pessoas, irmãos, no Antigo Testamento que nós chamamos, e que estão lá registradas, principalmente em Levítico capítulo 26, todas as pessoas que obedeciam às ordens de Deus, e elas iam à casa de Deus e faziam o que tinha que ser feito para com Deus, todas elas eram prósperas naquilo que faziam. Depois o tabernáculo deu lugar a um templo. Os irmãos sabem que o tabernáculo foi desmontado e então foi construído um templo do qual tratamos no mês de janeiro. A ordem de Deus era a mesma e o desejo de Deus era o mesmo. E todas as pessoas que iam em direção ao templo, todas as pessoas que iam adorar o Senhor no templo, todas elas eram bem-sucedidas se estivessem fazendo conforme a vontade de Deus. Aí vem o Salmo 100. Salmista lá, provavelmente, indo para a casa do Senhor, ele teve uma inspiração, porque, irmãos, todos nós que aqui estamos, e hoje faltaram muitas pessoas, acredito que ficaram com medo do tempo, né, da chuva. Então, porque não tem outra razão, não tem festa, não tem carnaval. E crente não vai para o carnaval, né? Então, não tem nada. Aí, então, deve ter sido por causa daquele tempo que fechou por um pouquinho de tempo, e foi só uma ameaça. Então, irmãos, esse salmista e todos, assim como todos nós viemos de casa, irmãos, há diferença entre pessoas e pessoas. É possível que tenham pessoas, eu não digo só nesta casa local em que estamos, mas é possível que tenha pessoas que tenham saído de casa em direção à casa do Senhor pensando assim, só vou porque é domingo. Só vou porque não tenho outro lugar para ir. Eu só vou porque senão vão me chamar a atenção. Mas preferia ficar em casa. Preferia estar em outro lugar, senão esta casa. E talvez muitos de nós tenhamos entrado por estas portas sem parar para pensar é uma coisa, como esse coração compungido que nós falamos. É uma tristeza lá dentro, por alguma razão que você está vivenciando, como aquela citada na leitura aqui da noite, pelo presbítero Roberto, da Ana, da nossa irmã Ana, mãe de Samuel. Coração compungido, coração contrito, coração entristecido, que Deus não despreza. Agora, a alegria de estar na casa de Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor. Segunda coisa que você vê nesse salmo, irmãos, que você precisa fazer,
vem à casa de Deus com propósito. Você não pode vir sem um propósito. Servir. Todos nós fomos chamados a sermos servos. Foi tratado hoje pela manhã, a exemplo de Jesus e a sua autoridade de servo. Todos nós fomos tratados como servos. E você deve vir para a casa do Senhor e não pense que você vem com outra finalidade senão servir a Deus. Eu não sei o que eu vou fazer, não é o meu turno, não é a minha condição, não é o meu chamado, não é a minha vocação. Gente, eu posso não saber fazer nada. Eu entrei naquela porta, eu tenho que estar alegre, eu tenho que estar com júbilo, vibrando pela presença de Deus e dizer assim: Senhor, sou teu servo, eis-me aqui. Porque qualquer coisa que Deus queira fazer no mover do Espírito, Ele usará pessoas. E Deus não tem instrumentos prediletos que Ele tenha que usar. Eu sou obrigado a usar aquele instrumento. Não. Deus aqui, qualquer um de nós aqui dentro que entrou com alegria e serve ao Senhor, pode ser instrumento de Deus, sim. E você pode ser o canal de Deus para a vida de uma pessoa aqui dentro hoje. E você acha que você é um imprestável. Você acha que você não presta, que você não sabe fazer nada. Aí você só chega e senta. E muitos líderes já estão achando também que você não presta, porque não oferta direito, porque não dá o dízimo, porque você não faz nada. Então não sabe. Irmãos, você presta. O Senhor pagou um alto preço. Ninguém paga preço por alguém que não presta, irmãos. Ninguém paga um alto preço por algo que não presta. Às vezes pode não prestar aos meus olhos. Aí você vê a pessoa vai lá no leilão e fala assim: não, eu dou. O leilão começou com 1.000. Leilão de pobre. Aí começou com 1.000. Aí daqui a pouco a pessoa deu 3.000. Você: não dá, eu não tenho condições. Eu preferia, eu não dava nem R$500. Mas a pessoa que deu 1.000, ela sabe o valor que tem aquele objeto. Leilão de rico chega a milhões. E ela sabe o valor que tem. E Deus não pagou um alto preço, conforme diz as Escrituras, por alguém que não vale nada, irmãos. A tua alma vale muito. E você não tem noção de quanto vale a tua adoração a Deus. Tanto que a Bíblia diz assim: o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se nós tivéssemos essa noção... Por isso que foi falado aqui, o diabo, irmãos, ele fica nervoso. Tu nunca viu o diabo tão endemoniado como está agora. Porque ele está endemoniado, irmãos. Ele sabe que o dia do Senhor está próximo. E ele sabe que a igreja está prestes a sair desta terra. E ele sabe que você é adorador. Então ele vai colocar empecilhos. E quando você chega a casa, irmãos, quantos crentes que eu ouço dizer, e eles estão desanimados. Está desanimado por quê? Porque eu não sirvo para nada, eu vou para lá. Irmãos, você serve. Aleluia. Talvez eu não tenha descoberto o valor que você tem, mas o Espírito Santo sabe o valor que você tem. E quando eu descobrir, ou pelo menos se não descobrir, eu vou pelo menos dizer: o Espírito de Deus, valor. Quero que valorize o que você tem. Não é assim? Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Está vendo? Nada de ficar chorando, choramingando no cantinho. Irmãos, erga a tua cabeça. Está vindo para a casa do Senhor? Não dá tela para Satanás, não. Tu já imaginou se você vier para a casa do Senhor, no meio da rua, com aquela cara de João Ninguém, aquela cara de que você é um derrotado? Aí alguém te pergunta, ou o motorista da Uber que você pegou, aí te pergunta a você: estou indo para a casa do Senhor. Que alegria ele terá de ir para casa? Está arriscado de te deixar no meio do caminho. Não quero ir nesse lugar, não. Deve ser lá um lugar de sacrifício, um lugar de correção, de dar chicotada, por causa da... Irmãos, a casa de Deus é uma casa de alegria. Você entra feliz e tem que sair feliz.
Você tem que servir, e a Bíblia diz assim, servir ao Senhor com alegria. Ninguém deve ficar dentro da casa do Senhor que não tenha alegria no seu coração. Problema todos nós temos. Dificuldade todos nós temos. Momentos de angústia, de pressão, todos nós temos. Mas o salmista dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você acha que o salmista, agora é Davi, com certeza, Salmo 122, né? Você acha que o salmista, quando disse alegrei-me, quando me disseram vamos à casa do Senhor, não tinha problema? Irmãos, Davi foi um problemático, não é problemático ele ser o problemático, talvez eu tenha usado a expressão errada. Davi foi um cumulado de problemas. Davi teve uma infância difícil, teve uma adolescência em extremo desprezo. É notado isso quando Jessé apresentou 7 filhos e não apresentou Davi. Apresentou os seus filhos que ele achava que eram merecedores de tal prêmio, ser usado por Deus para ser rei de Israel, e não apresentou Davi, nem ao menos mencionou que tinha. Davi era desprezado pelos seus irmãos. Davi foi desprezado por Golias. Davi foi desprezado por Saul. Davi foi desprezado pela sua esposa. Aquele homem tinha tudo para ficar depressivo. E para dizer, não dá para mim não. Eu sou realmente o miserável. Eu sou realmente o João Ninguém. Mas a Bíblia nos diz que Davi tinha a alegria de servir ao Senhor. E ele jubilava, irmãos, com a presença de Deus. Então, quando você vier à casa do Senhor, saiba que você vem com alegria, com júbilo, fervoroso no espírito. E quando você chega aqui, você tem que ser servo de Deus. Talvez você, mas eu já tenho um tempo que eu não faço nada. É porque Deus está te dando folga. Deus está te dando folga. Uai, você quer? Deixa alguém fazer. Deus está te dando folga. Quando eu era mais novo, irmãos, eu virava concreto, eu carregava balde de massa, eu carregava cimento. Aí hoje, quando eu vou fazer alguma coisa, aí os irmãos, por ser pastor, não quero que faça isso. Mas ele faz assim. Aí eu prefiro que seja pela velhice do que por ser pastor. Que o pastor tem que ser um exemplo. Aí, então, quando eu vou pegar alguma coisa, não, pastor, não faz não. Mas é porque eu sou pastor ou porque eu sou velho? Se for por ser velho, eu vou até entender que o mais novo tem que pegar o peso. Agora, por ser pastor, não, irmãos. Que eu tenho que pegar peso também. Pastor também tem que trabalhar, tem que ralar para aprender a servir. Então, quando eles vêm, aí eu vou pegar o serviço mais leve e eles pegam o mais pesado. É a vez deles. É a folga que Deus está me dando. O sacerdote era assim, começava com 25 anos de idade, fresquinho, novinho, aí pegava aquelas carcaças de boi, né, e colocava no ombro, e vai igual esse camarada trabalha em frigorífico, aquela carcaça assim pesadona que parece estar leve. Aí então, mas depois que eles faziam 50, aí Deus tirava ele do circuito, não deixava à toa, colocava só em turno de servicinho leve, apresentar um bebezinho, atender alguém com uma causa mais leve, e os novinhos só ralando. Era assim que funcionava. Porque Deus ele te dá folga também. Então você tem que servir ao Senhor. Não importa em que setor do grande reino de Deus você há de servir. Mas, irmãos, diga para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Irmãos, não tenha medo de Deus. Não tenha medo de Deus. Não tenha medo de se apresentar a Ele e falar assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque mesmo que seja desagradável aos nossos olhos, ao nosso entendimento, toda ordenança de Deus, ela é bem-sucedida quando você obedece. O encargo é muito pesado. O encargo é muito pesado. Mas Deus, Ele está contigo. Então só diga assim, Senhor, amém. Eu vou.
e Ele te capacitará para servir naquilo que for preciso. Não queira servir no lugar em que os outros já estão servindo. Queira servir onde Deus te quer servindo. Que tem pessoas que escolhem o serviço. Eu só quero serviço se for naquela cadeira ali, ó. Aí vê vazia assim, acho que eu não vou voltar para sentar lá. Talvez eu não sente hoje, mas vou sentar essa semana. Irmãos, queira servir onde Deus te colocou para servir, mas servir ao Senhor com alegria. Tudo que você fizer, faça conforme as suas forças. Deus se agrada disso. Olha, e a palavra do Senhor diz então, aí você entra com alegria, júbilo, na orelha o sorriso, feliz da vida, fala com todos os crentes, se apresenta como servo de Deus e quando chega aqui tem outra coisa que você precisa fazer para com Deus. Irmãos, devemos cantar para o Senhor. Se tem uma coisa que Deus ama, irmãos, é ouvir cânticos de louvores. Ouvir cânticos de louvores. Deus ama isso. Eu sei que muitos de nós somos desafinados no canto. Muitos de nós. Alguns já até se entregaram ali, né? Mas, irmãos, canta a si mesmo. Canta a si mesmo. Todo ser que respire, louve ao Senhor. E às vezes o teu desafino pode ser uma bênção. Você vê um montão de canário belga preso em gaiola. E até crente prende canário belga em gaiola. Olha o revelamento aqui, ó. Que nós somos de um tempo que crente não podia prender passarinho em gaiola. Mas agora os crentes são. E eles vão levar o passarinho. E a covardia é tão grande que ainda leva o passarinho para passear coberto com um pano, ele não vê nada. Porque pelo menos se ele fosse olhando assim a natureza, feliz da vida, e estou vendo uma rolinha ali, estou vendo um pombo, ia ficar com inveja da liberdade dele, mas estava feliz aqui por ver alguma coisa, não vê nada. Olha, aí o canário belga, ele canta bem ou não canta? Mas está preso. Aí a cambachirra vai lá e... Pss, pss, a única coisa que ela sabe fazer, já viu? Está livre. Eu acho que é o cântico mais feio que tem entre os pássaros, da cambachirra. Mas está cantando. Ela não está nem aí para a gente. Quer você goste ou não, todo ser que respire louve ao Senhor. Irmãos, canta. Canta. Ah, mas eu sou desafinado. Canta. Canta baixinho, só não atrapalha quem está cantando bem. É só o segredo é esse, que Deus precisa ouvir a tua voz. É a tua alegria, quem está alegre canta, irmãos. Aí ele diz assim, ó, cantai. Olha, entra pela casa do Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico ou canto. Chegou diante dele, tem que cantar, irmãos. Tem que se apresentar a Ele. Você pode cantar mal e pode cantar bem. Mas se esse cântico dos teus lábios saírem desafinados, porque você realmente não tem uma afinação ou ouvido para a música, e realmente é desafinado. Tem pessoas que são literalmente desafinadas. Elas são estranhas para cantar. Mas o que acontece é que quando você canta mesmo desafinado e tem essa alegria no coração, Deus, Ele se compraz no teu louvor. Tu percebe que Jesus fala, da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. É claro que tem criança que canta. As nossas crianças aqui cantam.
aprendem a cantar. Mas eu vou nas igrejas, aí vocês também já foram em algumas, as crianças não cantam. Quem canta é o CD e elas ficam só pulando lá na frente, fazendo a mímica e o CD. Mesmo assim, Deus recebe. Mesmo assim, Deus recebe. Pelo esforço, a alegria, o prazer. Já viu quando fala assim, vamos ouvir as crianças, o desespero que é para chegar aqui à frente? O prazer que é. E quando já estão cantando e chega um atrasado ali? Que ele vem, eu fico vendo na hora que qualquer dia ele vai vazar esse púlpito aqui. Não vai frear legal e vai vazar aqui. Olha, é o desespero que ele quer cantar, irmãos. E Deus ouve. Sabe que Deus se agrada disso? Deus se agrada. Não é para você fazer isso, não. Vir correndo, você vai cair. Velho tem que se comportar como velho. Vem devagarzinho. Vem devagarzinho. Não tenta dar uma de garotão, vou correr na frente. Não. Fica devagarzinho, que o chão aqui é escorregadio. Agora, irmãos, venha com alegria. Canta ao Senhor. Apresentai-vos diante dele com cântico ou com canto. Isso é louvor, é adoração, é alegria, é a espontaneidade que nós temos no coração. Adoramos, irmãos, canto o hino da harpa cristã, que é o nosso cenário, né? Aí vocês estiveram numa igreja batista, cantar do cantor cristão, a presbiteriana tem lá o seu cenário, canta mesmo. Canta, mas canta mesmo. Eu sou meio desafinado, canta assim mesmo. É hino congregacional. Para isso já tem um ministro da música, para isso já tem uma pessoa... Aqui não funciona dessa forma, né? Mas já tem uma pessoa que vai puxar a música, às vezes tem um que puxa até mal. Mas ele puxa assim mesmo. A gente está dando glória a Jesus. Glória a Jesus, cara. Treino descarrilhou, tá bom, né? Então, não pode descarrilhar. Aí ele puxa a música e vai embora. Irmãos, depois ele se apruma. Já viu que ele se apruma? Às vezes ele começa a puxar, atrapalha o músico. Eu também sou um que atrapalho. Aí depois eles se aprumam. Aí vai embora direitinho. E às vezes o músico só apruma com ele quando já está terminando. Eu vejo a decepção do músico, né? Eu nem olho para eles. Então, irmãos, canta ao Senhor, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. E diz aqui uma coisa interessante. Olha, uma coisa que você deve, irmãos, todos nós aqui, independente da faixa etária, reconhecer Deus. Se tem alguém aqui que precisa ser reconhecido, é só Ele. E tem gente que não reconhece. A soberba parece que dominou o coração e ele pensa que ele é o dono do pedaço. Quando canta, quando prega, quando ensina, quando se apresenta aqui, quando pega o microfone, irmãos, que está aqui, eu já disse várias vezes, isso aqui é uma faca de 2 gumes. Isso aqui é perigosíssimo. Isso aqui transforma pessoas. Tem pessoas que está tudo tranquilo. Ela é gente boa demais. Quando pega esse microfone, ela pensa que é dono do pedaço, é dona do pedaço. Aí, então, começa a esbravejar, começa a falar das pessoas, começa a usar de um abuso de autoridade por causa disso aqui. E se cortar o microfone, acaba. Aí percebe que o problema está aqui, Isso aqui tem que ser usado para a glória de Deus, irmãos. Isso aqui foi um benefício que Deus nos colocou para ampliar nossa voz, para que você pudesse ter mais nitidez na audição. Agora, não pode ser para minha glória, não. E eu achar que agora eu estou com isso aqui, aí então mando e desmando. Quem manda e desmanda aqui é o Senhor. Aqui nós não mandamos e desmandamos, não. Da mesma maneira como Ele permitiu que eu ficasse de pé, Ele pode me fazer assentar. Quem manda nessa casa é o Senhor. Então, reconheça Ele. O salmista diz assim, então, chegamos na casa de Deus, nos apresentamos a Ele com cântico. Agora ele diz assim, sabei que o Senhor é Deus. Porque é possível que você chegue tão alegre na casa de Deus e se apresenta a Ele para servir, e se apresenta a Ele com o cântico, que você já comece a achar que você é alguma coisa. Sabia disso?
Foi assim que aconteceu com Ananias e Safira. Deu uma oferta tão grande, a Bíblia não diz o valor, mas foi grande, foi a venda de uma propriedade. Aí deu uma oferta tão grande, já começaram a sentir alguma coisa. E Deus não se agradou. Eles não reconheceram o senhorio de Deus na casa. Irmãos, chegou dentro desta casa o sumo sacerdote, com os sacerdotes, faziam toda a questão do sacrifício que chegava até o altar do holocausto. Ali, alguns deles tinham autoridade para ir mais à frente, chegava no lugar santo, não no Santo dos Santos, é uma vez só por ano, Santo Santo. Chegar no lugar santo, nem todos podiam ir ao lugar santo, só quem estivesse no turno da vez. Aí então chegava ao lugar santo. Ora, ninguém podia se sentir dono do pedaço, não. Eles tinham que saber, e o camarada não podia chegar como os 2 filhos de Arão, porque é filho de Arão, irmãos. Filho de Arão, se não for criado com educação, ele se sente. Tem filho de pastores que se sente dono da igreja, sabia disso? E tem criança, claro. Tem criança, eu lembro de uma criança que o avô dele era o pastor da igreja. Eu não vou citar porque ele pode me ouvir, o avô, né? E é um pastor. Aí então, aí a criança de 5 aninhos, mas é criança, aí é criança. Aí ele fazendo a bagunça, aí o diácono chegou e chamou a atenção dele. Ó, tu vai lá e fica sentado lá. E meu avô é o dono da igreja. Quer dizer, ainda peitou o diácono, né? Falta faz diácono de bigode, cara, do nosso tempo, que a gente tinha medo dele, né? Kelvin podia ser diácono, né, Kelvin? Você está com bigode. Pelo bigode podia ser, né? Se fosse antigamente, ia ser diácono. Então, ó, agora, irmãos, tem crente que é assim. Ele chega e se acha, irmãos, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós. Isso é reconhecimento, ó. Reconhecer que o Senhor é Deus, que é o Senhor quem faz. Nós não fazemos nada. Já encontramos tudo feito. Foi Ele e não nós. E diz assim, ó, que nos fez. E não a nós. Somos, não a nós mesmos, somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Reconhecimento. Senhor é Deus, é Ele quem faz e desfaz, se for preciso. É Ele quem nos fez ovelhas, então nós somos ovelhas, reconhecimento, e Ele é pastor. Ovelha obedece à voz do pastor. Aqui todo mundo é ovelha. Todo mundo aqui é ovelha. A nossa obediência a Deus, irmãos, tem que ser irrestrita. Reconhecimento de que Ele é Deus. Aqui ninguém manda. Quem manda é o Senhor. Aqui tem coordenação. A coordenação funciona assim. Deus fala comigo e eu vou ensinar a vocês. Por isso eu tenho que estar afinado com Ele e vocês também têm que estar afinados, para poder receber dele através da minha responsabilidade, do meu compromisso para com Deus e ensinar vocês. Agora, eu não mando nada. Quem manda é Ele. Toda a glória tem que ser para Ele. Toda admiração tem que ser para Ele. Foi Ele, irmãos. Sabei que o Senhor é Deus. Tudo que você tem, eu sei que às vezes a gratidão que nós temos a alguém que foi canal de Deus, como canal de bênção para nós, aí então nós somos gratos a essa pessoa, ou graças a Deus. Deus levantou muitas pessoas para serem canais de bênção à minha vida. E eu sou definitivamente grato a essas pessoas que me ajudaram, que estiveram comigo nos momentos bons e ruins. Eu sou grato a essas pessoas, mas eu sei que, irmãos, foi Deus, é Ele quem faz. É Ele quem é Ele quem opera tudo em todos. Reconheça Deus. Ele está dizendo aqui, reconheça. É o culto, isso aqui já é um culto, tá? Quando você senta no seu lugarzinho, chegou alegre, chegou feliz, Deus já se
já se alegrou contigo, já ficou feliz da tua presença aqui. Só Deus ficar feliz que você entrou por essas portas, irmãos, você já tem um grande benefício com Ele. Agora, quando você reconhece a deidade dEle, a autoria, a autoridade, o poder que pertence a Ele, então Ele fica mais feliz ainda contigo. E a melhor coisa é agradar ao Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Lembra que um rei, quando ele se agradava de alguém, ele falava assim: pede-me o que queres, até metade do meu reino te será dado. Porque ele se agradava. Imagine Deus, que pode todas as coisas. Então, até o desejo do teu coração ele pode suprir. Agora, irmãos, tem mais duas coisinhas e nós vamos encerrar. Precisamos agradecer. Reconhecer e agradecer. Olha o que está escrito aqui no Salmo 100. O verso 4 é uma repetição, né? Entra pelas portas dele com louvor, com gratidão, em seus atos com louvor. Aí, com gratidão, associado, misturado com tua adoração. Não se consegue adorar Deus em espírito e em verdade um coração mal agradecido. Não tem como. Deus não consegue se comprazer numa pessoa má agradecida. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Eu que sou falho, eu fico passado com uma pessoa que é má agradecida. Eu que sou falho. Porque uma pessoa mal agradecida, ela não reconhece a benfeitoria que lhe fora feita. E essa pessoa não reconhece nem de uma pessoa que é um amigo, nem de um irmão em Cristo, nem de um patrão, não reconhece nada. Estava na miséria, aí veio um patrão, Deus usa, levanta ele, daqui a pouco ele trai o patrão. Arranca até o que não devia na justiça. A pessoa fica passada. Tem pessoas que entram em depressão. Porque a pessoa é mal agradecida. E o mal agradecido, geralmente, ele se torna um traidor. Tem casais que são mal agradecidos. Tem esposo que a esposa passou a vida toda ajudando. Quando ele se levanta e se estabiliza, aí ele larga ela. E vai procurar outra pessoa. Aí você vê a miséria chegando na vida dele e você fala: meu Deus, deu uma tacada errada. Não, a mão de Deus não é com ele. Ele deixou uma pessoa que estava ali lhe ajudando, acompanhando, fazendo ele crescer. E o oposto também é verdade. O oposto também é verdade. Tem mulheres que são mal agradecidas. Filhos mal agradecidos, ingratos. E todo ingrato é profano. Pai faz tudo por eles. Deixa de comer, deixa de se vestir. Tudo pensando nele, mas quando ele chega a uma determinada idade e pega o seu primeiro dinheirinho, ele não volta para casa, não. Ele faz igual o pródigo: vou gastar com meus amigos, vai viver a vida com os amigos. Nem se preocupa se o papai e a mamãe estão em casa, chorando, preocupados, sem dormir. Ingratos, são profanos. E às vezes nós somos assim, irmãos. Olha de onde você era, de onde você veio e onde você está. Olha quanto Deus já fez pela sua vida. Aí entra nessa casa e ainda fica reclamando. Irmãos, eu conheci o irmão, se era de coração, não sei, mas acreditava nele. Kelvin conheceu ele, foi cliente do Kelvin. Irmão Durval. Já morreu, né? Irmão Durval. Ficou viúvo,
Ele morreu, não? Está vivo ainda? Ah, ficou viúvo só, né? Hã? Está em São Paulo? Aí, está vivo ainda. Então, irmão Durval, se estiver me ouvindo... Irmão Durval, era da igreja congregacional aqui de Éden, né? Gosta muito de mim, ou pelo menos gostava, né? Era meu fã, né? Quando eu pregava na igreja congregacional, era a felicidade dele, né? Aí, quando eu ia lá, irmãos, todas as vezes que eu falava com aquele irmão assim, em qualquer lugar, meu irmão, como é que está? Aí ele falou, eu só tenho a agradecer. Se eu não agradecer, eu mereço uma surra de gato morto, não é assim? Até o gato miar, porque o que Deus fez por mim foi muita coisa. E velhinho, né? Pensei até que ele já tivesse batido na cerca, olha, está vivo ainda, graças a Deus, né? Então, aí, irmãos, olha, até o gato miar. Deus se comprar nisso, irmãos. É só você parar o quanto Deus fez por você, ou está fazendo ainda. Porque, irmãos, se não for a mão do Senhor, o salmista diz, há muitos nossos inimigos já teriam nos engolido vivo. Tu pensa que o diabo, ele brinca? Nesse momento que nós estamos aqui, ó, arrumadinhos, bonitinhos, alinhados, pensa o quanto de pessoas que estão lá fora desalinhadas, bêbadas. Tu viu sexta-feira que entra aqui, né? Entrou um bêbado. Dá pena, irmãos. Dá pena. Porque a pessoa entra daquele jeito, não é porque ela quer, não. Ela está presa a Satanás, ao pecado. E se for liberto, que eu creio que Deus pode libertar, for liberta desses vícios, essa pessoa tem que viver o resto de suas vidas agradecendo a Deus. Entrai pelas portas dele com gratidão, por 3 razões. Primeiro, pela sua bondade, é o verso 5 agora, né? O último do Salmo. Porque o Senhor é bom. Não tenho nada para agradecer. Agradeça porque Ele é bom. Você não tem noção de quantos livramentos Ele já te deu hoje. Eu não tenho essa noção. De quanta mão de Deus foi sobre a minha vida. Porque Satanás, o nosso adversário, esse endemoniado, ele está rodeando ao nosso redor, querendo nos estragar. Colocando armadilhas, arapucas, como foi lido aqui, lido não, né? Proferido aqui o Salmo 91. O diabo está ali, irmãos, tentando. Aí cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não é atingido, porque o Senhor é bom. E você acha que você que é bom. Ah, eu me esquivei, eu saí daqui, saí para ali. Não, o Senhor é bom. O Senhor é bom. E diz aqui a palavra que você, pela primeira razão, é porque Ele é bom. Se você não tem com que agradecer, agradeça porque Ele é bom. E agradeça porque Ele é misericordioso. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, se eu obedecer à voz do pastor. Agora, irmãos, a misericórdia é a causa de não sermos consumidos, não é a bondade. A misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Porque, irmãos, Deus, ele é muito justo. Ele não pode compactuar com o pecado. Tem pessoas que vivem na prática do pecado. Ele está aqui hoje no culto. Aí, quando vai ali fora, ele já está praticando pecado. Aí ele pensa assim, eu não morri, não castiguei, Deus não quebrou minha perna. Ele está confundindo as coisas. É porque a justiça de Deus, a justiça, ela não pode compactuar com o pecado. Mas quando ela ordena o castigo, aí entra a misericórdia. As misericórdias dele não têm fim. É como se fosse lá suplicar para o Senhor. Senhor, dá mais uma chance. Eu sei que ele é um Zé Mané. Eu sei que ele não está vigiando. Eu sei que ele se faz de fraco. Nem é tão fraco assim.
mas se faz de fraco. Dá mais uma chance. Aí Deus estende a mão e dá mais uma oportunidade para você se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, abandonar os seus pecados e experimentar a bondade e a misericórdia do Senhor. E agradeço a Deus, irmãos, pela verdade dele. A verdade dura de geração a geração. Pensa num Deus que é fiel, que é verdadeiro, que aquilo que ele promete, ele não pode deixar voltar atrás, porque ele prometeu e tem que cumprir na sua vida. Pensa num Deus que é positivo e que ele diz assim pela revelação do profeta Jeremias, capítulo 11, versículo 25, quando Israel estava vivenciando um momento ruim na sua vida, indo para cativeiro, e o Senhor fala assim para ele: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Porque, de repente, Deus até queria agir com aquela justiça que lhe é peculiar, mas Israel desejava um fim melhor, como nós desejamos. É essa bondade, essa verdade associada com a misericórdia, essa justiça dele, essa clareza, transparência em Deus, de Deus para nós, irmãos, porque ele é santo, ele é justo, ele é verdadeiro. Então ele diz assim: olha, eu tenho pensamentos bons a respeito de vocês. Agradeça pela verdade dele, porque Jesus falou assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele disse que quem é a verdade? Você lembra? Eu sou a verdade. Agradeça a Deus por isso. Agora, em suma disso tudo, porque nós já estamos encerrando, de coisas que devemos fazer para com Deus, segundo o Salmo 100, eu quero te dizer, irmãos, eu falei a expressão, usei a expressão, coisa que devemos. Não falei que podemos e que acho que deve ser feita, não, que devemos. É dever nosso. Se você ainda não está fazendo o que é devido, por favor, reconcilie-se com o Senhor hoje. Mas não deixe de fazer aquilo que lhe é devido fazer. Porque aquilo que não é meu dever fazer, eu não serei cobrado. Mas aquilo que é meu dever fazer, eu serei cobrado. Está entendendo? Vamos a exemplo. O condutor que a gente chama de motorista de ônibus, de transporte coletivo. É dever dele ou não parar no ponto para pegar o passageiro? Quando ele não pega o passageiro, e se ele for denunciado, ele sofrerá sanções disciplinares na empresa. Talvez lá um gancho, uma suspensão, uma advertência, alguma coisa. Mas esse mesmo motorista agora acabou de cumprir a sua última viagem e tem que levar o carro para a garagem. E ele passa sozinho dentro daquele carro e está assim de gente no ponto e fazendo sinal, ele não para. Ele tem sanção disciplinar? Não, porque não é dever dele parar. Então, o que não me é devido, Deus não me cobra, mas o que me é devido, Ele cobra. E é dever nosso, irmãos, é dever nosso fazer todas essas coisas que nós falamos aqui. Se você não está fazendo, reconcilie-se com o Senhor, comece a fazer, porque você verá uma grande mudança na sua vida. Amém? Deus te abençoe.